Queridos amigos, olá! Finalmente estamos de volta com Cookie Clássicos. Grandes clássicos da história do rock and roll, do hard rock, heavy metal, thrash metal, talvez até death metal. Músicas aí que de alguma forma marcaram meu gosto musical, minhas preferências musicais. É porque que eu comecei a ouvir bastante rock, gostar bastante. Um grande amigo meu, o Palomares, ele me emprestou um disco do Motorhead. Ele falou: você precisa ouvir isso aqui. O disco era o Orgasmatron de 1986. É, puta disco. O Motorhead eles têm uma vibe assim sensacional porque eles não são exatamente heavy metal. É uma banda de rock and roll muito pesada, mas muito pesada. Eu vejo, por exemplo, o AC/DC. É uma banda de. Não chega nem a ser hard rock, eles estão muito mais pra rock and roll mesmo, uma coisa mais crua, mais básica, mas bastante pesado. O Motorhead leva isso a um outro nível, é extremamente pesado, mas é puro rock and roll. E é uma coisa curiosa que nos anos 70, final dos anos 70, quando o Motorhead começa a ter um pouquinho mais de expressividade, eles acabam agradando tanto o pessoal que estava curtindo o heavy metal, que estava ali e, vamos dizer, não estava num bom momento no final dos anos 70, né? Como também o pessoal do movimento punk, que gostou bastante do Motorhead, gostou bastante da atitude deles, da postura deles, que era uma coisa absolutamente rock and roll, sem perder tempo com arranjos complexos, elaborados, aquela coisa do rock progressivo, voltava às raízes do rock mesmo. E faz total sentido que isso tenha feito sucesso com os punks. Em 1980, a gente tem a New Wave of British Heavy Metal e eu costumo falar sobre isso. Teve algumas bandas que explodiram por causa da New Wave of British Heavy Metal, como Iron Maiden, Def Leppard, Saxon. Mas teve também algumas que se aproveitaram disso, algumas bandas que já estavam na estrada há algum tempo e que acabaram se aproveitando desse movimento. Foi o Black Sabbath com Heaven and Hell, o primeiro disco com Dio, o Judas Priest com British Steel e o Motorhead com Ace of Spades. Esse disco em particular, como eu falei, é de 1986, um pouquinho depois, e foi o primeiro disco que o Motorhead gravou como um quarteto. Recentemente, aí, 13 de março, sexta-feira, 13 de março, o lendário guitarrista Phil Campbell faleceu. Esse foi o primeiro disco dele com o Motorhead. Ele ficou até a banda encerrar as atividades em 2015. É o músico que mais tempo tocou ao lado do Lemmy, por mais de 30 anos. E deixou um puta legado, considerando as músicas, considerando a sonoridade que ele trouxe para a banda, para o Motorhead. Eles não chegam a virar uma banda de heavy metal no sentido tradicional da palavra, de ser extremamente técnico, aquela coisa toda quadradinha, bem formatadinha. Ainda é uma coisa bem espontânea e o estilo dele, o estilo do Phil Campbell combina bastante com isso. Vamos ouvir aí Motorhead com Orgasmatron. Sadistic
pesadíssimo. Possivelmente a música mais sombria do Motorhead, ela chega a ser quase hipnótica. Ela se afasta desse rock and rollzão, que é isso que eu tanto falei no começo do vídeo, né? Esse ritmo frenético de rock and roll, para abraçar esse riff monótono até, repetitivo, mas que ele é esmagador, vai entrando na sua cabeça. Muito foda. A letra eu considero uma das melhores da banda, é uma porradaça, cheia de niilismo, cheia de estoicismo, e fala basicamente sobre religião, guerra e política e como essas forças vão esmagando a humanidade. O Orgasmatron do título aí, no caso, é uma metáfora, uma máquina metafórica que vai consumindo as pessoas através do fanatismo da ganância. É um moedor de carne, basicamente, que vai consumindo a humanidade pouco a pouco. Muito foda, muito foda. I twist the truth, I rule the world, my crown is called deceit. I am the emperor of lies, you grovel at my feet. I rob you and I slaughter you, your downfall is my gain. And still you play the psychopath and revel in your pain. And all my promises are lies, all my love is hate. I am the politician, and I decide your fate. Pô, que solo fera, né? Tava falando aí do Phil Campbell, que faleceu recentemente. Que solo rock and rollzaço. Motorhead gravou esse disco, como eu falei, né? Foi o primeiro álbum de estúdio do Motorhead como um quarteto. Um dos guitarristas, o Phil Campbell, o outro, o Wurzel. E eles tinham características bem distintas, né? O Phil Campbell é uma coisa mais rock and rollzão, mais despojada, mais espontânea. O Wurzel mais próximo do shred, com muitas notas. E esse solo aí, ele acaba tendo toda a cara do Phil Campbell, na verdade. Eu não fui pesquisar exatamente se é ele que faz, se eles dividem os solos, mas ele é tão rock and rollzão que ele me lembrou alguma coisa do Kiss, alguma coisa que o Ace Frehley fez com o Kiss, talvez God of Thunder. A maneira como ele soa meio distante, assim, uma coisa meio onírica na mixagem, ele parece que é colocado à parte do resto dos instrumentos. Eu achei isso aí muito foda. É curioso porque o Lemmy e os caras do Motorhead, eles não gostaram da produção desse disco. Eles acharam que estava muito abafado, que tirou um pouco da agressividade que eles gostavam de colocar na música. E anos mais tarde, em 2000, eles a formação do ano 2000, né, era o Wurzel já tinha saído, o Motorhead voltou a ser um trio e o baterista era o Mikkey D. E eles regravaram essa música como Orgasmatron 2000, Orgasmatron 2000. É nítida a diferença na produção do que o Motorhead realmente queria que essa música soasse, mas eu gosto bastante gosto muito mais dessa gravação original. Entendo que eles não tenham gostado, mas
acaba a maneira como a música soa, assim, como uma coisa que tá hipnotizando, que tá entrando na sua cabeça. Eu achei que ficou, combinou muito com o que ele quis passar na letra da música. Eu achei isso muito fera. I march before a modern world, an army for the fight. I speak of great heroic days, of victory and might. I hold a banner drenched in blood. I urge you to be brave. I lead you to your destiny. I lead you to your grave. Your bones will build my palaces. Your eyes will stud my crown. For I am Mars, the god of war, and I will cut you down. Espetacular. Pra mim, a grande música do Motorhead é essa, não é Ace of Spades, não. Eu gosto muito mais de Orgasmatron. Eu adoro o álbum Orgasmatron. O Sepultura gravou essa música, uma versão que ficou bastante conhecida no Arise. Eu acho que eles lançaram em 1991, talvez 1992, é uma versão mais rápida. E, claro, tocando ao vivo eles tocam um pouco mais rápido, um ritmo ainda mais acelerado. Mas eu vi o Motorhead ao vivo duas vezes. Eu vi em 1996 e em 2000. 96 foi no Monsters of Rock. Em 2000 foi um show só deles, no antigo Credit Card Hall. Eles tocam o Orgasmatron muito mais rápido do que o Sepultura toca ao vivo. Muito mais rápido. É um porradaço. É um porradaço. É pra deixar atordoado mesmo. Essa versão de estúdio tem todo esse clima hipnótico, como eu falei, mas a versão ao vivo é um massacre, é uma carnificina. Espetacular também, né? A música, de uma maneira impressionante, ela não perde as suas principais características, mas é um show do Motorhead, então a gente só pode esperar a porradaria comendo solta. E sem dúvida, não só um dos grandes clássicos da banda, mas acho que um dos grandes clássicos da música pesada de modo geral. Até por essa virada de chave que ela representa pro Motorhead. O segundo guitarrista aí, o Urzel, ele ficou, se eu não estou enganado, até 1995. Ele participa das sessões de gravação do álbum Sacrifice, mas ele já estava se desentendendo bastante com o Lemmy já estava falando umas merda pra ele. Ele acabou saindo e o Motorhead continua como trio. O Mikkey D já estava na banda e até encerrar as atividades em 2015. Mas eu acho que o grande momento, o auge do Motorhead, do que eles tinham para oferecer, foi Orgasmatron, sem dúvida nenhuma. Grande clássico, um álbum espetacular, uma música espetacular. E foi bastante marcante para mim por ser a primeira vez que eu ouvi o Motorhead. Ouvi esse disco antes mesmo de ter ouvido Ace of Spades. Acaba sendo bastante importante para mim, bastante significativo por conta disso. Espero que vocês tenham gostado desse Cook Clássicos
E espero que vocês estejam vendo aí todas as quartas-feiras o Cook Escuta, sempre com as sugestões de vocês, com as músicas que vocês estão indicando para mim. E não estejam perdendo também as segundas-feiras a minha participação no Carioca Futebol Clube para falar de futebol. O pessoal fala bastante do futebol no Rio de Janeiro, eu tô lá para falar do Corinthians, na verdade, por algum motivo. Beijos de luz a todos e até o próximo episódio.